A paz do Senhor, abençoados. Nós leremos agora o capítulo 2 de Deuteronômio. Neste capítulo, Moisés continua uma retrospectiva sobre a jornada do povo de Israel, desde Cades Barneia até o ribeiro de Zered. Ele lembra que durante esse trajeto Deus disse para que eles não incomodassem os moradores do Monte Seir, porque eles eram descendentes de Esaú. Também não incomodasse os de Moabe, porque eram descendentes de Ló, a quem Deus lhes dera as suas terras como herança. Se eles comessem ou bebessem alguma coisa durante o percurso, na passagem dos seus termos, eles deveriam pagar. Também lembra sobre o rei de Sion, que foi destruído porque não permitiu que eles passassem pelos seus termos. E este trajeto que durou os 38 anos, neste trajeto, todos aqueles que Deus disse que não entrariam na terra prometida pereceram. Vai falar também sobre gigantes das terras. Quando falar sobre Emins, Anaquins ou Zanzumins, está se referindo a gigantes que foram destruídos em algum momento. E nesse trecho também evidencia o temor, o terror, o medo e a angústia que as nações começaram a ter do povo de Israel. Vamos então ao versículo 1. Depois viramo-nos e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos o monte Seir. Então o Senhor me falou dizendo: tendes rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. E dá ordem ao povo dizendo: passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, e eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem, não vos envolvais com eles, porque não vos darei da sua terra nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado o monte Seir por herança. Comprareis deles por dinheiro comida para comerdes e também água para beberdes. Deles comprareis por dinheiro, pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Passando, pois, por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, desde o caminho da planície de Elate e de Ezion-Geber, nos viramos e passamos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não molestes aos de Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque não te darei herança da sua terra, porquanto tenho dado a Ar por herança aos filhos de Ló. Os Emins dantes habitavam nela, um povo grande e numeroso, e alto como os gigantes. Também estes foram considerados gigantes como os Anaquins, e os moabitas os chamavam Emins. Outrora, os oureus também habitavam em Seir, porém os filhos de Esaú os lançaram fora e os destruíram de diante de si, e habitavam no seu lugar, assim como Israel fez à terra da sua herança, que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos, pois, agora, e passai o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered. E os dias que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração de homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Assim também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir do meio do arraial até os haver consumido. E sucedeu que, sendo já consumidos todos os homens de guerra pela morte, do meio do povo, o Senhor me falou dizendo: hoje passarás a Ar, pelos termos de Moabe, e chegando até de fronte dos filhos de Amon, não os molestes, e com eles não contendas,
porque da terra dos filhos de Amon não te darei herança, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por herança. Também esta foi considerada a terra de gigantes. Antes nela habitavam gigantes, e os amonitas os chamavam Zanzumins, um povo grande, numeroso e alto, como os gigantes. E o Senhor os destruiu de diante dos amonitas, e estes os lançaram fora e habitaram no seu lugar. Assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os horeus, e eles os lançaram fora e habitaram no seu lugar, no lugar deles, até este dia. Também os Caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os aveus, que habitavam em Cazerim, até Gaza, e habitaram no lugar deles. Levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Arnon. Eis aqui na tua mão tenho dado a Sion, amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra. Começa a possuí-la e contende com eles em peleja. Neste dia começarei a pôr um terror e um medo de ti diante dos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Sion, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei. Não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida para que eu coma, vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás por dinheiro a água para que eu beba. Tão somente deixa-me passar a pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, e os moabitas que habitavam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus nos há de dar. Mas Sion, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração para todar na tua mão, como hoje se vê. E o Senhor me disse: eis aqui tenho começado a dar-te Sion e a sua terra. Começa, pois, a possuí-la, para que herdes a sua terra. E Sion saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo, peleja em Jaza. E o Senhor nosso Deus nolo entregou, e o ferimos a ele e aos seus filhos e a todo o seu povo. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, e cada uma destruímos com os seus homens, mulheres e crianças. Não deixamos a ninguém. Somente tomamos por presa o gado para nós, e o despojo das cidades que tínhamos tomado. Desde Aroer, que está à margem do ribeiro de Arnon, e a cidade que está junto ao ribeiro, até Gileade, nenhuma cidade houve que de nós escapasse. Tudo isso o Senhor, nosso Deus, nos entregou. Somente a terra dos filhos de Amon não chegaste, nem a toda a margem do ribeiro de Jaboque, nem às cidades das montanhas, nem a coisa alguma que nos proibira o Senhor, nosso Deus.